Em 1925, em um quarto de hotel em Nova York, Florence Scovel Shinn se deparou com a frase que transformaria sua vida. Ela acabara de perder um contrato importante. Seu editor havia rejeitado seu manuscrito e as contas estavam se acumulando. Naquela noite, em um momento de desespero profundo, ela abriu a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, e leu: Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E naquele instante, algo fez clique. Ela entendeu. Não se tratava de pedir permissão, mas sim de reconhecer a porta que já estava aberta. Foi então que ela criou o decreto mais poderoso que já existiu para a abundância. E quando o pronunciou pela primeira vez, em menos de 24 horas, 3 oportunidades inesperadas surgiram. O editor ligou de volta. Um novo cliente apareceu, do nada. E um dinheiro esquecido. Um cheque que ela nem sequer lembrava. Chegou pelo correio. Naquele momento, ela percebeu. Aquela frase não pedia abundância. Ela declarava uma porta que já existia, mas que a maioria das pessoas simplesmente não conseguia ver. Você vive acreditando que precisa merecer a abundância, que precisa trabalhar duro o suficiente, ser bom o suficiente, fazer tudo perfeitamente. E enquanto isso, você fica batendo em portas trancadas, enviando currículos, fazendo entrevistas, tentando, e nada acontece. Mas Florence descobriu que o problema não era a falta de esforço, era a falta de reconhecimento. Existe uma bênção, uma porta divinamente aberta para você. Agora, neste exato momento, uma porta que ninguém pode fechar, nem a economia, nem seu chefe, nem suas dívidas, nem seu passado. Mas você não consegue enxergar, porque está focando nas portas erradas, nas portas que você acha que deveria abrir, enquanto a porta certa, a porta divina, está escancarada, esperando que você a reconheça. Eu vou te mostrar exatamente qual é a frase, como pronunciá-la da maneira correta, quando usá-la, e os 3 erros cruciais que fazem com que essa frase não funcione. Porque Florence testou isso com centenas de pessoas e descobriu que existia um jeito certo e um jeito errado. E o jeito errado não só não funciona, como ainda fecha mais portas. Mas o jeito certo? O jeito certo abre portais de abundância que você nem sequer imagina que existam. Mas antes de te revelar a frase exata, você precisa entender por que Florence levou anos para descobrir tudo isso. Ela não começou com essa revelação. Ela começou como você, tentando, falhando, pedindo ao divino, fazendo afirmações, visualizando. E nada de grandioso acontecia. Até que ela entendeu algo que mudou tudo. Florence percebeu que, cada vez que ela pedia algo, era como se estivesse admitindo que não tinha. Quando ela dizia, preciso de dinheiro, o universo ouvia, você não tem dinheiro. Quando ela dizia, quero abundância, o universo ouvia, você está em falta. A própria oração, ironicamente, criava mais falta. Então, ela começou a estudar a Bíblia de uma forma completamente diferente. Não como um pedido, mas como um decreto. E ela encontrou padrões. O Mestre Jesus não pedia, ele decretava. Está consumado. Levanta e anda. Teus pecados estão perdoados. Nenhum pedido, apenas decretos. E Florence entendeu. A palavra falada com fé não pede. Ela declara o que já é verdade no mundo espiritual. E foi aí que ela descobriu. Apocalipse 3, versículo 8. A porta aberta, que ninguém pode fechar.
A mensagem não era que o divino ia abrir uma porta, mas sim que ela já estava aberta. E quando ela testou esse princípio, tudo mudou. Mas existe um segredo aqui que a maioria das pessoas perde. E é esse segredo que faz toda a diferença entre a frase funcionar ou não. Florence descobriu que não bastava apenas dizer as palavras. Era preciso sentir a porta já aberta. Era preciso agir como se a bênção já estivesse ali. E isso significava parar de bater nas portas erradas, parar de forçar a situação, parar de mendigar e simplesmente reconhecer. Minha bênção já está disponível. Eu só preciso atravessá-la. E quando ela fez isso, portas literais se abriram. Contratos que pareciam impossíveis de conseguir. Pessoas que apareciam do nada, trazendo oportunidades. Dinheiro surgindo de fontes inesperadas. Não porque ela merecesse mais, mas porque ela parou de bloquear a abundância com a dúvida. Agora, eu vou te revelar a frase exata. Mas eu preciso que você entenda 3 coisas. Antes. Primeiro, essa frase não é uma afirmação. É um decreto. Uma afirmação tenta convencer você de algo. Um decreto declara o que já é verdade. Quando você decreta, você não está pedindo para o universo fazer algo. Você está reconhecendo o que o universo já fez. Segundo, essa frase não funciona se você a usar com dúvida. Florence dizia: a dúvida é a fé invertida. Se você diz a frase, mas pensa, será que vai funcionar? Você acabou de cancelar o decreto. Um decreto exige certeza. Não a certeza de como vai acontecer, mas a certeza de que já está feito no mundo espiritual. Terceiro, essa frase precisa ser dita em voz alta. Florence era enfática quanto a isso. A palavra falada tem poder criativo. A palavra pensada, não. Porque quando você fala, você move o ar move a energia move a matéria. Sua voz é uma varinha mágica, mas ela só funciona quando você a usa. Então, aqui está a frase que Florence usava. Eu agradeço porque a bênção divinamente aberta para a minha abundância está diante de mim, agora, e nenhum homem pode fechá-la. Eu a atravesso em perfeita fé. Essa é a frase. Simples, mas poderosa. E cada palavra tem um propósito. Eu agradeço. Cria o estado de recebimento. Você não agradece por algo que não tem. Você agradece por algo que já recebeu. Então, começar com gratidão coloca você no estado vibracional de quem já tem. A bênção divinamente aberta. Não diz que vai abrir. Diz que já está aberta. E não é uma bênção humana. É divina. Ou seja, nenhuma circunstância externa pode impedir. Economia ruim, irrelevante. Falta de experiência, irrelevante. Idade, irrelevante. A bênção é divina. Ela transcende a limitação. Está diante de mim agora. Não é no futuro. É agora. No presente. Florence ensinava que o poder está sempre no agora. Passado e futuro não existem na dimensão espiritual. Só existe o agora. Então, quando você decreta agora, você ancora a realidade espiritual no mundo físico. E nenhum homem pode fechá-la. Significa que ninguém tem poder sobre a sua abundância. Nem seu chefe, nem seu cônjuge, nem a economia, nem o governo. A bênção foi aberta pelo divino. E só o divino pode fechar. E o divino não fecha aquilo que ele abre. Eu a atravesso em perfeita fé. É a parte da ação. Porque reconhecer a bênção não é suficiente. Você precisa atravessá-la. E atravessar significa agir, fazer a ligação, enviar o e-mail, ter a conversa, agarrar a oportunidade. Fé sem ação é morta. Então,
Essa parte do decreto te lembra. Agora, AJ. Florence ensinou essa frase para uma mulher chamada Ana Clara em 1928. Ana Clara estava desempregada há 6 meses. Tinha enviado mais de 100 currículos. E nada. Ela estava desesperada, pensando em desistir. Florence ensinou o decreto e disse: use 3 vezes ao dia. Manhã, meio-dia, noite, durante 7 dias, sem duvidar. Ana Clara fez exatamente como instruído. E no 3º dia, ela recebeu uma ligação de uma empresa onde ela tinha enviado um currículo 4 meses antes. Eles disseram: acabamos de abrir uma vaga. Encontramos seu currículo no arquivo. Você está disponível? Coincidência? Florence dizia que não existem coincidências. Existem respostas. Quando você decreta, o universo reorganiza as circunstâncias para te trazer a resposta. E a resposta sempre vem, mas vem na forma de oportunidade. E oportunidade precisa de ação. Ana Clara teve que fazer a entrevista, teve que aceitar o emprego, teve que atravessar a bênção já disponível. Mas a bênção já disponível estava aberta, esperando por ela. Agora, eu prometi te mostrar os 3 erros que fazem a frase não funcionar. E esses erros são cruciais, porque Florence viu muitas pessoas usarem a frase e não conseguirem resultados. E ela descobriu que sempre era por um desses 3. Motivos. Erro número 1. Usar a frase como último recurso. Muitas pessoas só lembram de decretar quando está tudo desesperador, quando já tentaram tudo, quando não tem mais opção. E aí elas dizem a frase com energia de desespero. E desespero bloqueia a abundância, porque desespero é falta de fé. Você não pode decretar a bênção já disponível enquanto sente a porta fechada. Florence ensinava: use o decreto quando estiver bem, quando estiver em paz, quando estiver grato, porque nesses momentos sua energia está alta, e energia alta manifesta rápido. Se você esperar estar desesperado, vai demorar mais, porque primeiro você precisa sair do desespero, depois manifestar. São 2 etapas, mas se você decreta estando bem, é uma etapa só. Erro número 2. Decretar e depois reclamar. Esse é o mais comum. A pessoa decreta de manhã: eu agradeço que a bênção já disponível está aberta. E 1 hora depois está reclamando: não tenho dinheiro, nada dá certo, tudo é difícil. E cada reclamação é um decreto negativo. E decreto negativo anula decreto positivo. Florence dizia: sua palavra é sua varinha mágica. E você usa sua varinha o tempo todo, não só quando decreta, mas quando conversa, quando pensa em voz alta, quando reclama. Então, se você decreta abundância e depois reclama de falta, você está decretando falta. E falta é o que vai manifestar. Erro número 3. Esperar sem agir. Esse é o mais perigoso, porque parece espiritual. A pessoa decreta e depois fica em casa esperando a abundância cair do céu, esperando a ligação, esperando o milagre. Mas Florence era clara: o divino não pode dar o que você não tem espaço para receber. E você cria espaço através da ação. Decretar abre a bênção já disponível, mas você precisa atravessar. E atravessar é agir. Pode ser uma ação pequena, um telefonema, um e-mail, uma conversa, mas precisa ser ação, porque ação é fé em movimento, e fé em movimento atrai milagres. Florence contou a história de um homem que decretou a bênção já disponível para um emprego, e depois ficou em casa esperando. 1 semana, 2 semanas, nada. Ele foi reclamar com Florence. Ela perguntou: quantos currículos você mandou essa semana? Ele disse: nenhum. Eu estou esperando a bênção já disponível.
Florence respondeu: a bênção já disponível está aberta. Mas você precisa atravessar. Atravessar é agir. Vai, manda currículos, fala com pessoas, procura oportunidades. A bênção já disponível está aberta, mas você está parado do lado de fora. Ele entendeu. Foi agir. E em 3 dias tinha 2 entrevistas. Conseguiu emprego em 1 semana. A bênção já disponível estava aberta. Ele só precisava atravessar. Agora vou te ensinar como usar a frase da forma mais poderosa, porque Florence desenvolveu um ritual, um método específico que amplifica o poder do decreto. E esse método não é complicado, mas faz uma diferença enorme. Primeiro, escolha um horário fixo, de preferência pela manhã, logo ao acordar, porque pela manhã sua mente está limpa, sem preocupações acumuladas, sem estresse. É o melhor momento para decretar. Mas se amanhã não for possível, escolha qualquer horário. Só precisa ser o mesmo horário todo dia, porque repetição cria momentum, e momentum cria manifestação. Segundo, fique em pé. Florence dizia que a postura importa. Quando você está em pé, ereta, com os pés firmes no chão, você está ancorada. A energia flui melhor. A voz sai mais forte. Então nada de decretar deitado. Nada de decretar sentado relaxado. Fique em pé. Pés separados na largura dos ombros. Coluna reta. Ombros para trás. Como se você estivesse diante de um portal. Porque você está. Terceiro, olhe para cima. Não para o chão. Não para a parede. Para cima. Como se você estivesse olhando para o céu. Para o divino. Florence ensinava que olhar para cima conecta você com energias superiores. Então levante o rosto, olhe para cima e decrete. Quarto, fale em voz alta. Não sussurre, não murmure. Fale com clareza, com firmeza, com convicção. Como se você estivesse declarando algo que já é verdade. Porque é. No espiritual já é verdade. Você só está trazendo para o físico. Quinto, sinta gratidão enquanto fala. Não é só dizer, eu agradeço. É sentir gratidão. Florence dizia, a emoção é o combustível da manifestação. Palavras sem emoção são vazias. Então, enquanto você decreta, sinta. Sinta como se a abundância já estivesse aqui. Como se a bênção já disponível já estivesse aberta. Como se você já tivesse atravessado. Gratidão é o portal. Sexto, depois de decretar, AJA. Não fica parado esperando. AJA. Faça alguma coisa que esteja alinhada com o que você decretou. Se decretou a bênção já disponível para emprego, manda um currículo. Se decretou a bênção já disponível para um negócio, fala com um cliente. Se decretou a bênção já disponível para dinheiro, pague uma conta com gratidão. A ação completa o decreto. Sem ação, o decreto fica no ar. Com ação, ele ancora no físico. Florence fez isso todo dia durante 30 anos. E ela viveu em abundância. Nunca faltou nada. Mesmo durante a Grande Depressão de 1929, quando todo mundo estava falindo, ela prosperou. Porque ela não decretava baseada em circunstâncias. Ela decretava baseada em verdade espiritual. E a verdade espiritual não muda com a economia. Agora deixa eu te contar algo que poucos sabem. Tem uma versão expandida do decreto. Uma versão que Florence usava quando queria manifestar algo específico. E essa versão é ainda mais poderosa. A versão é assim: eu agradeço que a bênção divinamente disponível para minha abundância financeira está diante de mim, agora, e nenhum homem pode fechá-la. Eu a atravesso em perfeita fé, reconhecendo que tudo o que preciso já está provido. O caminho está claro, as pessoas certas estão chegando e eu recebo agora. Nota as adições.
Abundância financeira. Específica. Tudo que preciso já está provido. Remove a dúvida. O caminho está claro. Remove a confusão. As pessoas certas estão chegando. Remove a solidão. E eu recebo agora. Ancora no presente. Você pode adaptar. Se você precisa de cura, troca a abundância financeira por saúde perfeita. Se você precisa de um relacionamento, troca por amor divino. O decreto é flexível, mas a estrutura permanece. A bênção já disponível. Ninguém fecha. Atravesso em fé. Florence ensinou isso para uma jovem chamada Clara, em 1930. Clara estava doente. Tuberculose. Os médicos tinham dado 6 meses de vida. Clara estava desesperada. Florence ensinou o decreto da cura. Eu agradeço que a bênção divinamente disponível para minha saúde perfeita está diante de mim agora, e nenhum homem pode fechá-la. Eu a atravesso em perfeita fé. Clara decretou, todos os dias, 3 vezes ao dia, durante 1 mês. E no final do mês, Ana Clara voltou ao médico. O médico ficou chocado. A tuberculose tinha regredido. Não era a cura completa ainda, mas era um progresso impossível para os padrões médicos. Ana Clara continuou decretando. Mais 3 meses. E no final, cura completa. Os médicos não conseguiam explicar. Chamaram de milagre. Florence chamou de lei. A lei da bênção já disponível. Agora você pode estar pensando, mas isso funciona para qualquer coisa. E a resposta é, funciona para tudo que está alinhado com seu bem maior. Florence ensinava que o divino sempre quer o seu bem, mas nem sempre o que você quer é o que é melhor para você. Então, o decreto funciona. Mas às vezes a resposta não é o que você esperava. É algo melhor. Ela contou a história de uma mulher que decretou a bênção já disponível para um homem específico. Ela queria se casar com ele. Decretou durante meses. E nada. O homem não demonstrava interesse. A mulher foi reclamar com Florence. Florence disse, talvez a bênção já disponível não seja para ele. Talvez seja para alguém melhor. Confie. A mulher relutou, mas parou de forçar. Abriu mão. E 2 semanas depois, conheceu outro homem. Um homem que era tudo o que ela queria e mais. Eles se casaram. E ela percebeu. A primeira porta não abria porque não era a porta certa. Mas quando ela parou de forçar a porta errada, a porta certa se abriu. Isso é importante. Por que muitas vezes a gente força uma porta que o divino não quer que a gente atravesse? E a gente sofre tentando abrir, quando o tempo todo existe uma porta melhor, já aberta, esperando. Então, quando você decreta a bênção já disponível, você precisa soltar o controle de qual porta é. Você decreta e confia, e observa qual porta se abre, e atravessa essa. Florence chamava isso de lei da não resistência. Resistência é inferno. Aquiescência é paraíso. Quando você resiste, você sofre. Quando você aceita, você flui. E fluir é manifestar. Então o decreto não é para controlar o universo. É para se alinhar com o que o universo já preparou para você. E o que o universo preparou é sempre melhor do que você imaginou. Agora vou te contar o que aconteceu com Florence no final da vida. Isso vai te dar arrepio, porque mostra o poder do decreto em ação. Florence estava com 75 anos. Era 1940. Ela estava em casa, em Nova York. E ela sentiu que era a hora de partir. Ela chamou as amigas e disse, vou atravessar a última porta, a porta da transição, e eu a atravesso em perfeita fé. As amigas ficaram confusas. Florence estava bem, não estava doente. Mas ela sabia.
E 3 dias depois, ela dormiu. E não acordou. Transição pacífica. Sem dor, sem sofrimento. Como se ela tivesse simplesmente atravessado uma porta. E as amigas depois perceberam. Florence viveu decretando bênçãos já disponíveis e morreu atravessando uma. Ela viveu o que ensinou, do começo ao fim. Então, quando você usa esse decreto, você não está só manifestando coisas. Você está vivendo uma vida de bênçãos já disponíveis. Onde você não força, não mendiga, não luta. Você reconhece, agradece e atravessa. E essa é a vida que Florence quer para você. Não é uma vida de escassez. Não é uma vida de luta. É uma vida de portas divinamente abertas, que ninguém pode fechar. E tudo o que você precisa fazer é reconhecer, agradecer e atravessar. Mas deixa eu te revelar algo mais profundo. Algo que Florence descobriu sobre o timing das portas. Porque ela percebeu que tem momentos onde o decreto funciona mais rápido e momentos onde parece demorar mais. E não é porque o decreto não funciona. É porque você não está sincronizado com o fluxo. Florence ensinava sobre a lei do ritmo. Tudo na natureza tem ritmo. As marés sobem e descem. A lua cresce e mingua, dia e noite. E sua vida também tem ritmo. Tem momentos de expansão e momentos de recolhimento. E quando você decreta durante a expansão, manifesta rápido. Quando decreta durante o recolhimento, precisa de paciência. Como saber em que fase você está? Florence dizia: observe os sinais. Se as coisas estão fluindo fácil, você está em expansão. Se está encontrando obstáculos constantes, você está em recolhimento. E o recolhimento não é ruim. É preparação. É quando você está sendo preparado para a próxima expansão. Então, se você decreta a bênção já disponível e parece que nada acontece, não desista. Você pode estar em recolhimento. E o universo está organizando as peças, preparando o terreno, para que quando a porta abrir, seja uma porta grande, uma porta que você não precisa voltar a fechar. Florence viveu isso pessoalmente. Em 1920, ela tinha escrito seu primeiro livro, O Jogo da Vida. Mas nenhuma editora queria publicar. Ela mandou para 30 editoras, 30 rejeições, e ela poderia ter desistido. Mas ela decretou: a bênção já disponível para meu livro está diante de mim. E continuou decretando, durante 2 anos. 2 anos de recolhimento, 2 anos de preparação. E em 1925, uma pequena editora aceitou publicar por conta própria, sem adiantamento, sem marketing, só publicou. E o livro começou devagar, vendendo de boca a boca, e em 5 anos havia vendido milhões de cópias. Se tornou um dos livros mais influentes sobre a lei da atração de todos os tempos. E continua vendendo até hoje, 100 anos depois. A porta demorou 2 anos para abrir. Mas quando abriu, foi uma porta enorme. Se tivesse aberto antes, talvez tivesse sido uma editora pequena que não teria distribuído direito. Talvez tivesse sido o momento errado. Mas Florence confiou no timing. E o timing foi perfeito. Então, quando você decreta, entenda. O universo não está atrasado. Você pode estar impaciente, mas o universo está no tempo certo. E sua única função é continuar decretando, continuar acreditando e continuar agindo. Agora vou te ensinar um truque poderoso que Florence usava quando queria acelerar a manifestação. Ela chamava isso de decreto do já feito. E funciona assim: em vez de decretar, a porta está aberta, você decreta: a porta foi atravessada, passado, como se já tivesse acontecido. E isso muda tudo, porque quando você decreta no passado,
Você remove toda a dúvida. Você não está pedindo, você está lembrando. O decreto fica assim: eu agradeço que atravessei a porta divinamente aberta para minha abundância. O que eu precisava já chegou. O que eu buscava já me encontrou. Está consumado. Está consumado era a frase favorita de Florence, porque era a frase que o Mestre Jesus usou na cruz. Está consumado, terminado, feito. E quando você decreta está consumado, você está declarando a vitória antes da batalha. Você está vivendo do fim. E viver do fim é a manifestação mais poderosa que existe. Florence ensinou isso para um empresário em 1932. Ele estava à beira da falência. Devia milhares. A empresa estava prestes a fechar. Ele foi até Florence desesperado. Ela disse: você vai decretar como se já tivesse salvado a empresa. Não como se estivesse tentando salvar. Como se já tivesse salvado. Ele estranhou. Como posso dizer que salvei se está tudo desmoronando? Florence respondeu: no espiritual, já está salvo. Você só precisa trazer para o físico. E você traz, decretando o resultado final. Ele aceitou. E começou a decretar: eu agradeço porque já atravessei. A benção já disponível divinamente aberta para salvar minha empresa. Os recursos chegaram, os clientes voltaram, está consumado. Ele decretou todos os dias, 3 vezes, durante 30 dias. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Um cliente antigo voltou, depois, outro. Um fornecedor aceitou renegociar. Um banco ofereceu uma linha de crédito. E em 6 meses, a empresa estava estável. Em 1 ano, estava lucrativa. E ele entendeu. Decretar o resultado final. Cria o resultado final. Então, você pode usar as 2 versões. A versão presente. A bênção já está disponível. E a versão passada. A bênção foi atravessada. Ambas funcionam. Mas a versão passada é mais poderosa quando você precisa vencer a dúvida. Porque é mais fácil acreditar que algo já aconteceu do que acreditar que vai acontecer. E agora, vou te dar o último segredo. O segredo que pouquíssimas pessoas sabem e que multiplica o poder do decreto por 10. Florence descobriu que os decretos funcionam melhor quando você os escreve. Não só fala, mas escreve. Porque quando você escreve, você está usando outro sentido. Você está ancorando no físico de forma mais concreta. E quanto mais sentidos você usa, mais real a manifestação se torna. Então, aqui está o ritual completo. 1. Acorda. Antes de olhar o celular. Antes de fazer qualquer coisa. Pega um papel e uma caneta. 2. Escreve o decreto 3 vezes. Eu agradeço porque já atravessei a benção já disponível divinamente aberta para minha abundância. Está consumado. 3. Depois de escrever, fica em pé, olha para cima e fala o decreto em voz alta, uma vez só, com convicção. 4. Haja. Faça uma ação alinhada, mesmo que pequena. Liga para alguém, envia um e-mail, paga uma conta. Qualquer ação que demonstre fé. 5. À noite, antes de dormir, escreve novamente, 3 vezes. E fala uma vez, para que o subconsciente trabalhe durante o sono. 6. Faz isso durante 21 dias, sem falhar. Florence dizia que 21 dias é o tempo que leva para reprogramar o subconsciente. Menos que isso, o padrão antigo pode voltar. E no 21º dia, você vai perceber que algo mudou. Não só nas circunstâncias, mas em você. Você vai sentir que a benção já está disponível. Você não vai mais duvidar. E quando você para de duvidar, a manifestação
acelera. Porque a dúvida é o único bloqueio real. Florence fez isso com uma jovem de 20 anos que estava deprimida, sem direção, sem dinheiro, sem esperança. Florence deu o ritual. A jovem fez 21 dias e, no final, ela tinha clareza, sabia o que queria, tinha recebido uma oferta de emprego e tinha conhecido alguém que a inspirava. Não eram milagres grandiosos, mas eram bênçãos já disponíveis. E bênçãos já disponíveis levam a outras bênçãos já disponíveis. E isso é o que Florence quer que você entenda. O decreto não traz um milagre gigante de uma vez. Ele abre bênçãos. E cada bênção já disponível leva a outra, e outra, e outra. Até que você olha para trás e percebe: minha vida inteira mudou. E começou com um decreto simples. Uma frase. Uma bênção. Você acabou de descobrir o decreto que Florence usou durante 30 anos para viver em abundância constante, mesmo durante a Grande Depressão. Esse conhecimento foi preservado nos manuscritos dela que poucas pessoas estudam a fundo. O Super Thanks ali embaixo não é só um apoio. É você ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Quando você dá com gratidão, você abre espaço para receber. Você se torna um canal de abundância, não um represamento. E cada contribuição multiplica, porque energia em movimento cria mais energia. Você não é só um espectador desse conhecimento. Você é um guardião dele. Escreve consumado nos comentários se você vai usar o decreto de Florence nas próximas 24 horas. Ela dizia: quem declara primeiro, recebe primeiro. E se você já decretou e manifestou, conta o que aconteceu, porque seu testemunho pode ser a bênção já disponível que alguém precisava ver.